Revista Justiça. Entrevista. E agora no Revista Justiça, no quadro Direito Imobiliário, vamos falar sobre como escolher um perito para atuar no processo de um condomínio. Com a criação do Banco de Peritos, os juízes passaram a nomear esses profissionais por meio de sorteio, tendo ocorrido o aumento de profissionais que se cadastraram para atuar em processos que envolvem defeitos nas edificações. Devido aos problemas construtivos que envolvem elevados valores, passou a ser essencial que os condomínios e também os proprietários de imóveis que eles tenham mais atenção na contratação de engenheiros que elaboram laudos para indicar os defeitos que a construtora deverá executar. Para explicar a importância da prévia orientação do condomínio para evitar a perda de direito perante a construtora, eu converso agora com o Dr. Kênio Pereira, ele que é o diretor-geral em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Dr. Kênio, nos últimos anos tivemos um aumento desse número de profissionais que se cadastraram junto aos tribunais de justiça justamente para realizar as perícias que são nomeados por meio de sorteio. E isso gerou uma maior atenção por parte dos autores e réus nos processos que envolvem os problemas de construção, como no caso dos condomínios e também das construtoras, Dr. Kênio? Com certeza. O que acontece na prática é que, usualmente, era a regra o juiz nomear um perito da confiança dele que tivesse muita experiência em determinada área. E, logicamente, a área de construção civil, de visto de construção, é altamente complexa, porque o perito tem que ter um domínio para verificar a causa do problema, qual que é a solução e apurar a responsabilidade. E vimos que é muito comum nos empreendimentos, né, surgindo defeitos. Defeitos esses são de grande monta, porque envolve, às vezes, centenas de apartamentos. Então, há realmente uma grande preocupação, porque com o sorteio tem surgido peritos que não têm experiência, porque não é feita uma análise prévia da sua competência, da sua experiência. Então, o laudo oficial, às vezes, ele contém algumas impropriedades que geram dúvida às partes e, logicamente, atrapalha até o julgamento acertado. Por isso, tornou-se muito mais importante o condomínio, o proprietário do imóvel, ter um assistente técnico, que antes de entrar com a ação, né, contratar um assistente técnico que tenha realmente mais experiência até para auxiliar o perito oficial. Então, esse assistente técnico, com essa nova norma do Banco de Peritos, passou a ser muito mais importante do que antes. Fazer uma perícia judicial contra a construtora sem assistente técnico é altamente arriscado. Já a construtora, por ser altamente especializada, ela sempre tem um bom assistente técnico, ela tem um engenheiro que domina essa área para proteger o interesse dela. Então cabe também ao condomínio, ao proprietário do imóvel que está sendo objeto da perícia, ter também seu assistente técnico com a mesma capacidade, né, do perito da construtora para poder equilibrar a perícia e evitar que o perito oficial, se não for muito experiente, venha cometer algum equívoco. Mas, doutor Kênio, por qual razão que as construtoras elas se recusam a realizar esses reparos dos vícios de construção nos edifícios ou até acaba realizando de uma forma paliativa? Vemos que os condomínios, os síndicos, são muito ingênuos em relação a essas questões quando procuram a construtora para fazer reparos. Uma coisa é fazer um reparo em um apartamento, numa casa, é um reparo que é pontual naquela unidade. Há situações em que o vício de construção é fechada, envolve áreas comuns, envolve fundação. Então, há perícias em que o valor envolvido no dano a ser reparado é de milhões de reais. Então, há realmente uma preocupação da construtora em protelar essa reparação, em evitar fazer o reparo, porque ela conta com o amadorismo dos proprietários, dos síndicos, porque é comum acontecer a prescrição. Temos milhares de processos em andamento em que a construtora alega prescrições de 6 meses, até 90 dias. Então, caberia os condomínios, os síndicos, agirem com maior segurança, com mais cuidado, contratar um advogado desde o início para orientá-los, porque essa postura amadora em conduzir a reparação faz com que a construtora venha se livrar do dever de indenizar, ou então que ela venha fazer um reparo paliativo para simplesmente transpor aquele prazo da garantia, para depois recusar
a realizar o reparo de forma adequada, alegando a prescrição. Então, o que nós vemos na prática é que dá muito lucro para a construtora protelar a reparação ou fazer reparo paliativo, porque os compradores são muito ingênuos. Então, esse desequilíbrio de conhecimento que acarreta realmente essa postura da construtora em preferir empurrar o assunto para frente, contando assim com a prescrição que faz o condomínio ou o comprador do imóvel perder o direito de ser indenizado. Doutor Kênia, a garantia é de 5 anos, tanto para prédios quanto para qualquer tipo de imóvel? Correto, a garantia de 5 anos, ela é, de acordo com o artigo 68 do Código Civil, é irredutível, mas as construtoras criam mecanismos de maneira a contestar essa garantia e criando, inclusive, situações em que aquele defeito que seria de obrigação dela, ela passa a alegar que seria um defeito por falsa manutenção, o que não é bem assim. Qualquer edifício, qualquer imóvel é um bem durável e, logicamente, se dura nem 5 anos, há uma falha na sua concepção. E um fato que eu quero ressaltar é que os condomínios realmente têm tido muitos problemas, muitos prejuízos por não agir de forma profissional. Doutor Kênia, então, como um condomínio, o que ele deve fazer para evitar a perda desse direito de obter a reparação desses defeitos dos apartamentos e das áreas comuns do edifício? É importante que o condomínio, logo que receber as chaves, né, a posse dos apartamentos da construtora, que ele tenha um advogado especializado para orientá-los em relação a todos os procedimentos para evitar, repito, as manobras que visam a fazer o condomínio e os compradores perderem o direito. As construtoras são altamente habilidosas, são bem orientadas juridicamente. Por outro lado, cabe ao condomínio agir da mesma forma, inclusive evitando aquele equívoco de contratar um perito, um engenheiro, fazer um laudo sem que o advogado oriente o perito antes. Então, o correto é o condomínio ter um advogado, esse advogado ajudar na escolha do perito, do engenheiro, do arquiteto, que irá fazer esse laudo pericial antecipado para instruir, né, o condomínio na tomada de decisões jurídicas para solicitar a reparação de forma extrajudicial. Agora, o grande erro, o condomínio faz um laudo pericial com o engenheiro muitas vezes não tem visão jurídica nenhuma, não sabe como é que funciona um processo judicial, e aquele laudo ele é elaborado com falhas ou com omissões que acabam prejudicando o condomínio, caso ele venha no futuro a pleitear em juízo a reparação dos defeitos. Doutor Kênia, o senhor falou sobre manobras que as construtoras acabam tomando para dificultar a exigência dessa garantia. O senhor pode deixar isso claro para que o nosso ouvinte, justamente que mora em um condomínio, é um síndico, está nos ouvindo agora, para que ele também fique atento? Uma situação que eu vi nos últimos anos, que realmente tem levado muitos peritos a erro, até juízes, é a criação do manual do proprietário, ou então mesmo as construtoras, muito hábeis, com grandes engenheiros, né, bons profissionais, influenciando na ABNT, criando normas de manutenção e conservação completamente absurdas. Para o ouvinte ter uma visão prática, por exemplo, é um edifício que tem uma caixa de gordura. Eles inventam uma história que tem que fazer uma manutenção semestral. Qualquer prédio bem elaborado fica 2, 3 anos sem ter que fazer essa manutenção tão pontual e um prazo tão curto. Se a manutenção é de 3 ou 4, 5 meses, é porque a caixa foi mal dimensionada, ou seja, há um defeito construtivo. Outro exemplo, que é absurdo, qualquer fachada revestida com granito, com mármore, né, a fachada tem uma garantia de 5 anos do imóvel, é uma garantia estrutural. Então vemos construtoras alegando que se soltou cerâmica, soltou o granito da fachada, é porque não houve manutenção. E qual seria essa manutenção no manual, meus ouvintes? Seria o seguinte, o condomínio contratar uma empresa especializada e fazer um rejunte a cada 12 meses de toda a fachada. É uma coisa completamente absurda, mas vemos essa obrigação, entre aspas, em quase 90% dos manuais, criando situações de manutenção esdrúxulas ou manutenções totalmente fora da realidade, para alegar no futuro
que quando há o defeito decorre não do vício de construção ou da má qualidade da mão de obra ou do material, e sim por falha do condomínio. Então vemos às vezes até assistentes técnicos, peritos pouco experientes, sendo induzidos com essa história de manutenção de maneira completamente irracional. Nenhum prédio, nem o do construtor, ele faz um rejunte a cada 12 meses de toda a fachada. Isso é uma coisa impraticável e, logicamente, se a peça, se a cerâmica solta, é porque houve falha na construção, falha no assentamento da cerâmica. Então a fachada dura em média 20, 25 anos sem problema, e não, logicamente, com prazo de 2, 3 anos, como vemos manuais também, que coloca garantia da fachada de 3 anos. Então essa redução sistemática das garantias dentro dos manuais é uma redução abusiva, fere o Código de Defesa do Consumidor e fere o artigo 618 do Código Civil, que coloca bem clara, garantia de 5 anos irredutível. Dr. Kênio, o condomínio ele tem condições de exigir de uma maneira correta que a construtora realize os reparos de uma maneira adequada, com base até em um laudo de um engenheiro realizado sem consultoria jurídica prévia que oriente sobre os procedimentos que são importantes antes da realização do laudo pericial? Realmente vimos construtoras tendo muito êxito nas ações, porque o condomínio baseado no laudo elaborado de forma precária, porque o perito, repito, o engenheiro é um bom profissional, mas para ser perito exige muito conhecimento especializado, inclusive da área jurídica. Então, quando há uma perícia prévia por parte do condomínio sem que o advogado participe, vemos sim petições sendo mal feitas, requerimentos de maneira inadequada, e depois que o condomínio entra com a ação errada, ele não consegue consertar no decorrer do processo. Então, é fundamental existir um cuidado maior por parte do condomínio para que tenha uma orientação jurídica, inclusive o perito ser orientado pelo advogado, porque quem vai usar essa perícia vai ser o advogado dentro do processo. Há um grande erro do condomínio em contratar um engenheiro, fazer um laudo extremamente inadequado para um processo judicial e depois, passado muito tempo, entrar com a ação baseada nesse laudo. Sendo que o advogado, se não for especializado, ele vai propor uma ação repleta de omissões, de falhas, que acaba por favorecer a construtora. Trabalhar na área imobiliária, em parte, em relação a veículos de construção, exige-se uma experiência muito grande, porque a construtora, repito, ela é extremamente experiente, habilidosa em procurar evitar despesas com a reparação adequada. Então vemos que o condomínio tem prejuízo às vezes, não é só em fato da cobrança, mas também depois, no momento da construtora fazer os reparos. Tem que haver um acompanhamento do advogado, do perito, do condomínio, até na execução desses reparos, para que eles venham a ser realmente bem feitos e que venham a ser duradouros. Dr. Kênio, temos o Manual do Proprietário, criado até há alguns anos pelas construtoras, e algumas normas da ABNT, criadas por engenheiros que são construtores. O senhor tem alguma orientação sobre esses manuais, se existe a possibilidade de esses manuais até induzirem algum erro? Com certeza, como eu comentei, realmente vemos até peritos, assistentes técnicos sendo induzidos a erro, achando que o condomínio tem que ter um plano de manutenção mirabolante. Não é bem assim. O condomínio tem que fazer reparações, medidas de manutenção, mas de maneira normal, né? Então vemos que há juízes que às vezes, por não dominar essa área de engenharia, acabam sendo induzidos também. Então cabe ao assistente técnico do condomínio, baseado no seu know-how, suas experiências, explicar que vários defeitos decorrem da má construção, do material inadequado, da execução à mão de obra de maneira, vamos colocar assim, inadequada. Isso que acarreta a maioria dos vícios de construção. Um prédio, ele tem que durar 30, 50 anos de maneira normal. É um prédio que tem defeitos com 2, 3, 4, 5 anos, realmente há uma anomalia. Essa anomalia cabe à construtora, que é especializada, evitar. Então, o imóvel é um bem durável, e vemos, inclusive, carros, automóveis que duram muito menos, com garantia de 5 anos. Então, se é um edifício, um apartamento, uma casa,
ela não consegue se manter, né, de maneira funcional por 5 anos, há algo de errado. E esse serviço de construção tem que ser reparado pela construtora de maneira completa, não só o defeito, mas também os danos que causar em função de uma infiltração, por exemplo. Então, se há um vazamento na caixa d'água do edifício, um vazamento, né, no encanamento, e danificou o apartamento, o armário, o piso, houve outros danos, é dever do causador do dano ou do responsável reparar esse dano e também indenizar o que aconteceu em função dessa infiltração. Então, se o piso estragou, se houve a perda do armário embutido, né, houve realmente a danificação das paredes internas do apartamento, essa reparação tem que abranger todos os defeitos de maneira a restabelecer o imóvel no seu estado original. Muito bem, conversamos com o Dr. Quênio de Souza Pereira, Dr. Quênio Pereira, que é advogado e representante em Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Hoje a pauta falando sobre a escolha de perito para atuar em processo de condomínio. Isso exige cuidado e falamos aqui as questões que envolvem as garantias que as construtoras deixam para os condomínios sobre os prédios, os edifícios feitos por elas. Dr. Quênio, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima, o prazer foi todo meu.